Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 17. O perdão e o relacionamento santo. Seção 4. Os dois retratos. Deus estabeleceu seu relacionamento contigo para te fazer feliz, e nada do que você faça que não compartilhe o propósito dele pode ser real. O propósito atribuído por Deus a qualquer coisa que seja é a sua única função. Devido à razão de Deus para criar o relacionamento contigo, o relacionamento dele conosco, a função dos relacionamentos veio a ser para sempre a de fazer feliz. E fazer feliz está entre aspas, porque é o propósito de todos os relacionamentos. E nada mais. Para cumprir essa função, você se relaciona com as tuas criações, assim como Deus se relaciona com as criações dele. Ou seja, para cumprir essa função de fazer feliz, a gente se relaciona com as nossas próprias criações mentais, porque tudo do plano mental cria as circunstâncias, as situações no plano físico. Assim como Deus se relaciona com as criações dele, que somos nós. Pois nada do que Deus criou está à parte da felicidade e nada do que Deus criou quer outra coisa senão estender a felicidade como fez o seu Criador. Qualquer coisa que não cumpre essa função não pode ser real. Então tá aí uma medida muito boa, né? Faça essa pergunta. Você está feliz? Se a resposta for não, então você não está cumprindo o que Deus designou para você, que é fazer feliz. Porque tudo que eu dou retorna para mim, tudo que eu dou eu recebo. Se eu não faço o mundo feliz, as pessoas felizes, se eu não projeto paz, amor, alegria, perdão no mundo, aí fica difícil da felicidade nos alcançar. Nesse mundo é impossível criar. Por que ele traz isso? Porque esse mundo é feito de ilusões, então a gente só cria a partir do nosso ser espiritual. Tudo que a gente cria conectado com a nossa fonte, aí sim é uma criação. Fora isso, a gente apenas está fazendo ilusões manifestadas aqui no mundo. No entanto, é possível fazer feliz. Eu tenho dito repetidas vezes que o Espírito Santo não quer te privar dos teus relacionamentos especiais, mas apenas transformá-los. E tudo o que isso significa é que ele vai restaurar neles a função que lhes foi dada por Deus. Pois a função que você deu a esses relacionamentos claramente não é a de fazer feliz, mas o relacionamento santo compartilha o propósito de Deus ao invés de ter como objetivo substituí-lo. Cada relacionamento especial que você fez é um substituto para a vontade de Deus e glorifica a sua própria vontade em vez da vontade de Deus, devido à ilusão de que elas são diferentes. Então a gente tem essa ilusão de que a vontade de Deus é diferente daquilo que é a nossa própria vontade. Mas você fez relacionamentos muito reais mesmo nesse mundo. No entanto, não os reconhece porque elevou os seus substitutos a uma predominância tal que quando a verdade te chama, como faz constantemente, você responde com um substituto. Cada relacionamento especial que tenha feito tem como seu propósito fundamental o objetivo de ocupar a tua mente de forma tão completa, fazendo com que você não ouça o chamado da verdade. Então, todos os substitutos que a gente coloca num relacionamento não santo é para não enxergar, para não ouvir a própria verdade. Em certo sentido, o relacionamento especial foi a resposta que o ego deu à criação do Espírito Santo, que foi a resposta de Deus à separação. Pois, embora o ego não tivesse compreendido o que tinha sido criado, estava ciente da ameaça. Todo o sistema de defesa que o ego desenvolveu para proteger a separação contra o Espírito Santo foi em resposta à dádiva com a qual Deus a abençoou e, através da sua bênção, permitiu que ela fosse curada. Essa bênção contém dentro de si a verdade a respeito de todas as coisas,
E é verdade que o Espírito Santo está em íntimo relacionamento contigo, porque nele o teu relacionamento com Deus é devolvido a você. O relacionamento com o Espírito Santo nunca foi rompido, porque o Espírito Santo nunca esteve separado de ninguém, desde que ocorreu a separação. E através dele, todos os seus relacionamentos santos foram cuidadosamente preservados para servir ao propósito de Deus para você. Olha que bonito isso. Então vamos retomar aqui. No início ele falou que o relacionamento especial foi a resposta que o ego deu quando Deus criou o Espírito Santo, que o Espírito Santo foi criado para nos fazer compreender que estávamos indo na direção da separação. Então, quando Deus criou o Espírito Santo para nos ajudar a acordar, o ego criou, em contrapartida, o relacionamento especial para nos aprisionar ainda mais na separação. E o Espírito Santo, então, é essa bênção que Deus nos enviou para que permitisse a cura da separação em nós. Que bonito isso, né? Então, estamos sendo assistidos o tempo inteiro. O ego está sempre alerta à ameaça e a parte da sua mente na qual o ego foi aceito está muito ansiosa para preservar a própria razão, tal como a vê. Essa parte da sua mente não se dá conta de que é totalmente insana. E você tem que reconhecer exatamente o que isso significa se quiser ser restaurado à sanidade, ou seja, se quiser recuperar a tua mente sã. Os insanos protegem seus sistemas de pensamento, mas o fazem de maneira insana. E todas as suas defesas são tão insanas quanto o que pretendem proteger, que são, no caso aqui, as ilusões. A separação nada tem em si mesma, nenhuma parte, nenhuma razão e nenhum atributo que não seja insano. E a sua proteção é parte dela e uma parte tão insana quanto o todo. A separação em si, ela tem diversos aspectos, dentre eles, no caso, o relacionamento especial, que é o relacionamento não santo, né? O relacionamento especial, que é a sua principal forma de defesa do ego, portanto, não pode deixar de ser insano. Agora, você tem um pouco de dificuldade em se dar conta de que o sistema de pensamento que o relacionamento especial protege não passa de um sistema de delusões, de enganos. Reconhece, pelo menos em termos gerais, que o ego é insano. Entretanto, o relacionamento especial ainda te parece de algum modo diferente. Por quê? Porque a gente pensa que o relacionamento especial não tem nada a ver com o ego. E olha que ele é o principal instrumento de dominação e de manutenção da separação. Só que a gente pensa que não tem nada a ver com o ego. Contudo, nós olhamos para esse relacionamento especial muito mais de perto do que para muitos outros aspectos do sistema de pensamento do ego que você tem estado mais disposto a abandonar. Enquanto esse aspecto permanecer, você não abandonará os outros aspectos, pois esse não é diferente deles. Retém o relacionamento especial e terá retido a todos os aspectos manifestados do ego na sua vida. Olha que incrível, gente! O relacionamento especial é a parte mais valiosa do sistema de dominação do pensamento do ego. E é o que mantém ele aí forte, manipulando as nossas vidas, gerando cada vez mais ilusões. É essencial reconhecer que todas as defesas fazem exatamente aquilo do qual pretendem defender. A base subjacente à sua efetividade é o fato de oferecerem o produto do qual pretendem defender. O que defendem é colocado nelas para ser mantido em segurança, e à medida que operam, é isso o que trazem a você. Ou seja, os aspectos do ego que a gente não quer abrir mão. A gente cria uma defesa, uma proteção mais forte ainda. E nesse caso aqui, dessa leitura, é o relacionamento especial, que a gente protege
com unhas e dentes, né? Porque a gente acha que relacionamento especial é relacionamento de amor verdadeiro, sendo que já foi falado aqui que é um relacionamento de amor ilusório, limitado, que não pode ser estendido. Toda defesa opera dando dádivas, e a dádiva sempre é uma miniatura do sistema de pensamento que a defesa protege, montada em uma moldura dourada. A moldura é muito elaborada, toda guarnecida de joias, profundamente esculpida e polida. Seu propósito é ter valor em si mesma e distrair a tua atenção daquilo que ela contém. Mas a moldura sem o retrato você não pode ter, e as defesas operam justamente para te fazer pensar que pode ter apenas a moldura. No caso aqui, essa moldura toda ornamentada, repleta de ilusões, né, de suntuosidade, mas que são ilusões. E essa descrição traduz exatamente o relacionamento especial, porque é um relacionamento vazio de conteúdo, mas completamente rico na forma como se apresenta para o mundo. Então, parece que a gente tem um relacionamento que os dois estão ali estendendo a mente um para o outro, que estão se ajudando no processo evolutivo, que estão estabelecendo as curas necessárias, mas é muito pelo contrário, é um relacionamento unicamente mantido na forma, nas aparências daquilo que eu mostro para o mundo. Ah, olha como o meu relacionamento é duradouro, olha como a minha família é bonita, olha como eu já tenho tudo, mas que no fundo, ali no dia a dia, esconde vazios profundos, pessoas que nem conversam sobre si mesmas, que não têm nenhum tipo de cumplicidade, que vivem no ataque, um acusando o outro o tempo inteiro. Isso é tão comum nos dias de hoje. Muitos relacionamentos estão apenas estruturados na forma, estão completamente sem significado de conteúdo. E é exatamente sobre essa moldura suntuosa, repleta, ornamentada de joias que ele trouxe, né? Por fora parece um relacionamento maravilhoso, porém, por outro lado, a convivência é completamente desarmônica e desestruturada. O relacionamento especial tem a moldura mais imponente e enganadora do que todas as outras defesas que o ego usa. Seu sistema de pensamento é oferecido aqui, cercado por uma moldura tão pesada e tão elaborada que o retrato é quase que obliterado por sua estrutura imponente. O retrato aqui, como o relacionamento em si, é quase que apagado, né? Pela estrutura imponente, pela forma como ele se apresenta para o mundo. Na moldura são tecidas todas as espécies de ilusões fantasiosas e fragmentadas em relação ao amor, dispostas com sonhos de sacrifício e autoglorificação, entrelaçadas com fios dourados de autodestruição. O cintilar do sangue brilha como rubis, as lágrimas são lapidadas como diamantes e resplandecem na luz tênue na qual é feita a oferenda. Olha só, gente, parece artístico demais essa descrição aqui, né? Mas imagina o sofrimento. E qual de nós nunca viveu um relacionamento assim? Que a gente achava que tinha que se sacrificar pelo outro, anulando a nós mesmos, ou então o contrário, né? Anulando o outro e fazendo com que ele seja sacrificado, vivendo esse relacionamento em que são geradas inúmeras lágrimas, que vem de muito sofrimento, mas que muita gente prefere ainda manter esse tipo de relacionamento, seja por insegurança, seja por status, ou até mesmo por medo, ou ainda para manter o poder, né? O nível de poder de uma família que parece feliz, mas que no fundo vive uma vida de destruição. E olha só como ele continua a leitura aqui. Olha para o retrato, não deixe a moldura te distrair. Essa dádiva é feita para a sua condenação, e se você a receber, vai acreditar que está condenado. Essa dádiva aqui, no caso, é essa moldura, que é uma distração, uma ilusão, repleta de enganos e de sofrimentos. Você não pode ter a moldura sem o retrato. O que valoriza é a moldura, ou seja, o que a gente valoriza é a forma como aquele relacionamento se apresenta para o mundo, pois nela não vê nenhum conflito. No entanto, a moldura é apenas um invólucro para a dádiva do conflito. A moldura não é a dádiva.
não seja enganado pelos aspectos mais superficiais desse sistema de pensamento, pois esses aspectos englobam o todo completo em cada um deles. Por que ele está trazendo isso? Porque esses aspectos superficiais desse sistema de pensamento englobam a sua vida, que no caso é um bem muito valioso. A morte está nessa dádiva cintilante. Não permita que o teu olhar permaneça no cintilar hipnótico da moldura, essa forma glamurosa que hipnotiza a gente mesmo e os outros. Olha para o retrato e reconhece que é a morte que te é oferecida. Por que ele está falando isso? Porque uma vida vivenciada ali, dividida, mas repleta de ilusões, de enganos, nos conduz diretamente à morte e nos impede de relembrar quem nós somos e o que a gente veio fazer aqui. Que no caso, com toda certeza, não é sofrer, porque ele já falou aqui que a nossa função é te fazer feliz. É por isso que o instante santo é tão importante na defesa da verdade. A verdade em si mesma não necessita de defesa, mas você, de fato, necessita de defesa contra a sua aceitação da dádiva da morte. Quando você, que é a verdade, aceita uma ideia tão perigosa para a verdade, está ameaçando a verdade com a destruição. E a sua defesa tem que ser agora empreendida para manter a verdade íntegra, para defender a verdade. O poder do céu, o amor de Deus, as lágrimas de Cristo e a alegria do seu Espírito eterno são todos convocados para te defender do seu próprio ataque, pois você os ataca, sendo parte deles, e eles têm que te salvar, pois amam a si mesmos. Olha que coisa mais linda! Quando a gente não conhece a nossa verdadeira origem espiritual, negando que somos seres espirituais, vivendo essa experiência humana aqui na Terra, nós estamos atacando a Deus que nos criou, atacando o céu, que seria o estado de plenitude, e atacando ao Cristo, que é a luz divina em nós. E por isso mesmo, como tudo isso, todos esses aspectos divinos estão em nós, eles têm que nos proteger para que a gente não destrua a eles que estão em nós, porque destruindo a gente mesmo, estamos destruindo essa tríade, essa trindade superior. Isso me fez lembrar uma das últimas leituras que eu fiz, que diz que todo o universo está em nós. E me traz também a lembrança de uma outra fala das leituras iniciais que diz que nós já somos tudo e temos tudo. Mas como é difícil para nossa mente acreditar nisso, né, gente? Continuando, o instante santo é uma miniatura do céu que te é enviada do céu. É também um retrato montado em uma moldura. Entretanto, se você aceita essa dádiva, não verá a moldura em absoluto, porque essa dádiva só pode ser aceita através da tua disponibilidade para focalizar toda a sua atenção no retrato. O instante santo é uma miniatura da eternidade, é um retrato da intemporalidade montado em uma moldura de tempo. Se você focaliza o retrato, vai reconhecer que foi só a moldura que te fez pensar que era um retrato. Sem a moldura, o retrato é visto pelo que representa, pois assim como todo o sistema de pensamento do ego está nas suas dádivas, também assim todo o céu está nesse instante tomado por empréstimo da eternidade e montado no tempo para você. Olha que bonito isso, essa moldura de tempo, né? Eu entendo aqui que seja esse espaço de tempo chamado vida, a vida aqui como um pedaço da eternidade, uma fração dessa eternidade que a gente acessa quando estamos alinhados, conectados a Deus nesse instante santo. Que bonito! Desse modo, duas dádivas te são oferecidas, cada uma é completa e não pode ser parcialmente aceita. Cada uma é um retrato de tudo que você pode ter, visto de modos muito diferentes. Não pode comparar o seu valor comparando um retrato com uma moldura. Você tem que comparar apenas os retratos, ou a comparação é totalmente sem significado. Lembre-se de que é o retrato que constitui a dádiva.
E só com base nisso é que você está realmente livre para escolher. Olha para os retratos, ambos. Um é um retrato diminuto, difícil de se ver por trás das pesadas sombras de seu invólucro enorme e desproporcional. O outro é levemente emoldurado e pende na luz, belo para ser contemplado tal como é. Então ele traz esses dois quadros na tentativa de nos mostrar como podem ocorrer os tipos de relacionamento. O relacionamento especial e não santo, com essa moldura suntuosa, mas com um retrato que a gente não consegue nem ver, que está nos levando para a morte. E por outro lado, esse outro quadro que está levemente emoldurado, que pende na luz e que deve ser contemplado pela beleza do que ele é. Aqui é esse relacionamento santo, visto a partir da luz interior que conecta esses dois seres que estão presentes no relacionamento. Por isso que ele é um relacionamento belo, que deve ser contemplado, porque a gente enxerga só a luminosidade, a essência, a perfeição dos dois seres espirituais que compõem esse relacionamento e que entendem esse projeto lindo do nosso Criador de unir pessoas para que elas tenham aprendizados, uma ensine para a outra aquilo que ela já domina. Isso é uma troca. E que através desse tipo de relacionamento também sejam estabelecidas inúmeras curas que reverberam por toda a eternidade. Você que tanto tem tentado e ainda continua tentando adequar o melhor retrato à moldura errada e assim combinar o que não pode ser combinado, aceita isso e fica contente. Cada um desses retratos é emoldurado de forma perfeita para o que representam. Então, o retrato das ilusões está com uma moldura repleta de ilusões. E o retrato da verdade, da sanidade, da unidade, ele tem uma moldura sutil, que denota que a forma, no caso até os corpos físicos ali, que são os invólucros dos nossos espíritos, estão unidos para algo muito mais elevado, para um propósito maior. Então, só retomando um pouquinho, cada um desses retratos está emoldurado de forma perfeita para o que representam. Um está emoldurado para ficar fora de foco e não ser visto. Por quê? Porque está ocultando a própria destruição, que é a morte. O fim ali, o objetivo final é a morte. O outro está emoldurado para transparecer perfeita clareza, ou seja, para evidenciar a luz. O retrato da escuridão e da morte torna-se cada vez menos convincente à medida que você o investiga dentre seus invólucros. À medida, no caso, que a gente olhe através, além das aparências. À medida que cada pedra sem sentido, que parece brilhar na moldura quando está escuro, é exposta à luz, passa a ser opaca e sem vida, e deixa de te distrair do retrato. E finalmente olha para o retrato em si mesmo, vendo afinal que, sem a proteção da moldura, ele não tem significado. O outro retrato está levemente emoldurado, pois o tempo não pode conter a eternidade. Não há distração aqui. O retrato do céu e da eternidade torna-se mais convincente à medida que você olha para ele. E agora, através da comparação real, uma transformação de ambos os retratos pode, afinal, ocorrer. E a cada um é dado o seu lugar de direito, quando ambos são vistos, um em relação ao outro. O retrato escuro, quando trazido à luz, não é mais percebido como amedrontador, mas o fato de que é apenas um retrato é afinal compreendido. E o que você vê nele vai reconhecer pelo que é, um retrato do que pensava que fosse real e nada mais, pois além desse retrato, nada haverá. O retrato da luz, em contraste claro e inequívoco, é transformado no que está além dele. À medida que você olha para ele, reconhecerá que não é um retrato, mas uma realidade. Ele não é uma representação figurada de um sistema de pensamento, mas
é o pensamento de Deus em si mesmo. O que ele representa está lá, que no caso é a verdade, né? A moldura se desvanece, ou seja, se desfaz gentilmente, e Deus surge na tua lembrança, te oferecendo a totalidade da criação em troca do teu pequeno retrato, totalmente sem valor e inteiramente privado de significado. À medida que Deus ascende a seu lugar de direito e você ao seu lugar, experimentará mais uma vez o significado do relacionamento e conhecerá o que é verdadeiro. Então, na medida em que Deus se eleva ao lugar de direito dele dentro de cada um de nós e nós mesmos vamos em direção a esse lugar também, que é o nosso lugar de direito, nosso templo sagrado, dentro da gente mesmo e de toda a criação, aí a gente vai experimentar o significado verdadeiro do relacionamento. Vamos juntos ascender em paz para o Pai, dando a Ele ascendência em nossas mentes, ou seja, permitindo essa transmutação mental das crenças limitantes para pensamentos mais elevados de fé, de amor, de alegria, de paz e de perdão. Nós tudo ganharemos por dar a Ele o poder e a glória, sem guardar nenhuma ilusão acerca de onde estão. Estão em nós através da sua ascendência, ou seja, da ascendência de Deus em nós. O que Ele deu é seu e brilha em todas as suas partes, assim como no todo, ou seja, brilha em cada parte da criação. Toda a realidade do seu relacionamento com Deus está em nossos relacionamentos uns com os outros. Olha que frase profunda, gente. Eu vou até repetir. Toda a realidade do seu relacionamento com Deus está em nossos relacionamentos uns com os outros. Deus se manifesta através dos nossos relacionamentos uns com os outros. Essa é a realidade, a verdadeira realidade. O instante santo brilha igualmente sobre todos os relacionamentos, pois nele todos são um. Pois no instante santo aqui que está dizendo, todos são um. Nós entramos nesse estado de unicidade. Pois aqui está apenas a cura, já completa e perfeita. Retomando essa frase, né? Aqui nessa experiência humana é que encontramos a cura, e ela já é completa e perfeita. Pois aqui está Deus, e onde Ele está, só o que é perfeito e completo pode estar. Que reflexão linda! Fim da leitura do livro-texto.